Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bancário Pode Mais, o podcast da Federação dos Trabalhadores dos Ramos Financeiros dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O meu nome é Lohana Amaral, eu sou a apresentadora e hoje nós teremos um tema muito importante e denso, porque o tema de hoje é precarização e sofrimento produzidos pelo mundo do trabalho. E nós teremos diversos questionamentos e diversas perguntas a serem respondidas. Por exemplo, como sobreviver a um ambiente de trabalho que nos adoece? Essa e outras perguntas, quem vai nos auxiliar e vai respondê-las é ele, Fernando Gastal. Ele que é referência nacional e internacional na psicologia do trabalho. Seja muito bem-vindo, Fernando, e eu vou passar a voz para que você se apresente melhor para nós, por favor. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. É uma satisfação estar aqui podendo colaborar, né, com vocês, com esse programa. Então, meu nome é Fernando Gastal de Castro, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Psicologia, e venho, desde que aqui estou, né, desde 2011, quando chego aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como professor permanente do quadro, exercendo atividades tanto na parte de ensino quanto de pesquisa e extensão. E o tema do trabalho sempre foi, para mim, um elemento central nas atividades que meus cursos, aulas na nível de graduação, pós-graduação, quanto nas pesquisas e nas atividades, projetos de extensão que veio desenvolvendo aí, né, há algum tempo. E o trabalho, a relação fundamentalmente, né, trabalho e subjetividade me é muito cara, né? Portanto, é isso que tenho aqui para compartilhar com você. Ótimo, e vamos começar com o nosso bloco 1, que é justamente falar sobre a sua trajetória, né, pessoal e profissional, nessa perspectiva sobre o trabalho, sobre a temática do trabalho. E diz pra gente, conta um pouquinho, Fernando, o que te levou a estudar sobre o sofrimento do trabalho? Foi algo pessoal, algo político, algo profissional? Foi Que momento você percebeu que essa era a linha que você queria seguir? Olha, eu acho que junta um pouco de várias coisas, né? Tanto de minha trajetória pessoal, quanto dos meus estudos, interesses que eu vim, né, adquirindo. Quando me formei, né, eu comecei a exercer atividade de clínica, né, de psicoterapia, consultório, né? E lembro de atender muitas pessoas que traziam, né, como queixa e sofrimento principal o trabalho, né? E isso foi alguma coisa que me marcou muito, né? Além disso, a questão política sempre me tocou. Desde muito cedo fui de centro acadêmicos, diretório de estudantes. Após isso também envolvido em algumas, né, parcerias ou trabalhos com sindicatos. E então isso também foi, acredito, algo muito importante para eu encaminhar meus estudos de mestrado, de doutorado nessa orientação do trabalho, da relação trabalho-subjetividade. E como que a sua formação em psicologia e sociologia também, você acredita que influenciou nessa sua maneira de enxergar o mundo do trabalho como um todo? Eu acredito que, devido eu parto, de certa maneira, da minha formação mais original, que é a psicologia, e particularmente no espaço da clínica, escutando o sofrimento psíquico, né? Porém, comecei a ver que para estudar e compreender, né, a complexidade do fenômeno, né, da precarização do trabalho, do sofrimento no trabalho, é necessário uma visão interdisciplinar dos problemas, né? Porque os problemas não se reduzem nunca a uma única disciplina. Sim. Eles são complexos e, por serem complexos, é necessário convocar, né,
convocar a história, convocar a sociologia, convocar a psicologia, convocar a medicina, convocar, enfim, uma arquitetura, vamos dizer assim, de pensamentos que permitem uma compreensão né, facetária, né, do problema, para não ficar reduzido a uma ou outro né, olhar. Então, acredito que essa relação do psíquico, né, ou da psicologia com a sociologia me ajudou desde muito cedo a compreender um pouco essa complexidade e essa conexão entre o psíquico e o social, né, que não é possível compreender um sofrimento psíquico sem compreender a dinâmica social, e não é possível compreender a dinâmica social sem compreender como é que ela se organiza né, em fenômenos, em processos psíquicos, né, singulares, né? Sim, sim, perfeito. E assim, muitos dos nossos ouvintes, muitas pessoas passam por algum tipo de adoecimento, né, no ambiente de trabalho como um todo, né? Mas muitos não sabem nem nomear. Que às vezes acha, isso ali é só uma dor de cabeça, às vezes é só uma crise de ansiedade, é só uma pálpebra tremendo, não, isso ali é só algo aleatório, não tem nada a ver com a minha relação do trabalho. As pessoas às vezes vivem naquele ambiente tóxico, mas não sabem nomear. Elas não sabem detectar se de fato tem alguma ligação direta. Sempre terceiriza, né, o problema de saúde que ela tem para outros temas. Você se lembra de algum momento, assim, na sua carreira profissional, que você percebeu que o trabalho deixava de ser algo de fato somente uma exigência? Você percebeu, você consegue ilustrar para a gente um momento que a gente consegue identificar quando aquela exigência ou aquela cobrança ou aquilo que aquela pessoa está passando naquele ambiente de trabalho é algo que pode trazer transtornos realmente para a saúde? De fato, isso pode impactar em transtornos ali para aquele profissional, para aquele colaborador? Olha, é difícil, né, eu digo, responder essa tua questão, né, com uma simples, eu diria, Um né, exemplo só. no caso assim, porque um fato, outro fato, quando começa a acontecer na vida de um sujeito, a gente pode dizer sinais. Sim, sim. Esses sinais, esses sintomas, né, sejam eles corpóreos, sejam eles psíquicos, né, uma ansiedade, né, uma tristeza muito grande, uma experiência de impotência ou sinais corpóreos, eles muitas vezes eles não são percebidos, né, eles não são percebidos. Isso por várias razões, né? Uma delas é porque, às vezes, a consciência que a gente tem dos problemas é sempre permeada pela exigência de que eu posso mais um pouco, né? Isso. Eu posso dormir menos essa semana ou esse mês para dar conta de certas exigências de produtividade. Eu posso tomar um remédio ou outro, porque não vai me fazer tão mal assim. E essa experiência da perda dos limites, né, do quanto eu posso, o quanto eu não posso, até onde isso vai ou não me prejudicar, ela torna o problema, né, bastante complexo. E às vezes é só quando acontece uma crise ou uma situação mais efetivamente mais grave, é onde a pessoa vai poder olhar para trás e ver como que eu aguentei tudo aquilo, tá? E então há hoje essa dificuldade. É óbvio que você vai a um profissional, você vai consultar alguém, ele vai poder fazer alguma, né, avaliação, alguma reflexão sobre a situação e te dar alguns, né, elementos dizendo, olha, tua vida não está indo bem, né? Você está, né, mergulhando numa exigência de produtividade ou você está perdendo os limites das tuas próprias possibilidades do que é ou não realizável, a ponto que daqui a pouco você está adoecendo. Mas não é o comum isso Não é. acontecer. Não é o comum. O comum é a gente entrar numa espécie de esgotamento, né? Que se manifesta de várias maneiras, né? Seja às vezes doenças, né, orgânicas, sejam elas doenças ou mal-estares psíquicos, que são reveladores desse limite. Mas eu digo que não é simples, não é simples.
e até porque os sintomas são vividos na experiência de uma solidão cada vez maior. Então, não só tu não recorre a um profissional, não só tu não tem assistências suficientes para te esclarecer de certos problemas, como também você não tem um outro, um colega com quem tu confia, um coletivo com quem tu compartilha as coisas, o que torna a experiência do mal-estar mais grave ainda, porque ela é, né, potencializada pela solidão, pela falta de comunicação, pela falta de amparo, pela falta de um olhar do outro sobre o teu, né, próprio, sobre a tua própria experiência, o que torna ainda mais difícil essa consciência de onde é que eu estou, né, nesse processo. É muito difícil mesmo. E no bloco 2 agora a gente vai falar também sobre a questão do sofrimento, sobre a subjetividade, capitalismo. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, que você tem um livro, né, que é Subjetividade Sem Valor. Sim. E você fala sobre o capitalismo, como que ele molda, né, as nossas emoções e as nossas formas de viver. Como é que isso se manifesta no mundo do trabalho, do seu ponto de vista? Olha, esse livro, escrevi quando saí num pós-doutorado, né, fui fazer um período, né, de pós-doutorado na Espanha. E aí eu tive um tempo para amadurecer algumas ideias, né, que já vinha pesquisando, estudando. Eh, e o que eu quero, né, basicamente, o que eu tentei basicamente esclarecer é que dentro do tempo histórico do capitalismo, dentro desse momento histórico que a gente chama sociedade capitalista, a subjetividade ela vai tendo cada vez menos lugar. Quando eu falo subjetividade, eu não falo só da pura experiência que tu tem de você mesmo. Eu falo dos teus projetos, eu falo dos teus desejos, eu falo das tuas capacidades de escolher, né, o que pode ter ou não ter sentido para a tua vida. Eu falo da possibilidade de criar relações sociais saudáveis, viáveis, produtoras de uma humanidade e não de uma desumanidade. E quando você vê a história do capitalismo, desde lá do século XVI, XVII, com o que a gente conhece como mercantilismo, com o colonialismo, com as formas de expansão desse mundo que a gente vive, as situações do lugar das nossas experiências, das nossas possibilidades subjetivas, ela vem cada vez mais se encurtando. E as revoluções tecnológicas, as revoluções, né, técnicas científicas que a sociedade vem passando, principalmente do século XX para o século XXI, hoje a inteligência artificial está aí, é, várias, né, automação, né, a vida praticamente que virou vida de plataforma, né, tudo regido por algoritmos. Esses processos de transformação tecnológica, eles, ao invés de trazer um benefício de um bem-estar subjetivo e uma maior liberdade para o sujeito criar, é ao contrário. Cada vez mais você está mais escravo Sim. da máquina, cada vez mais você está mais excluído de um mundo pela própria máquina, né? Sejam profissões que vão se aniquilando, sejam uma competitividade de um mundo do trabalho cada vez mais feroz, aonde os sujeitos têm que dar de tudo, aí a perda de limites vai ficando cada vez maior e o adoecimento vai se tornando, né, cada vez mais, né, comum nessa sociedade. Mas eu quero dizer que a subjetividade, como essa experiência de possibilidade do sujeito realizar sentido individual e coletivo, ela vem cada vez mais perdendo espaço. Então, é uma necessidade urgente no século XXI a gente interrogar que sociedade que a gente vive, que sociedade que a gente quer. Porque essa sociedade cada vez mais está nos tirando o direito de existir dentro dela dignamente, com uma, né, experiência subjetiva que vale a pena, né, estar e viver, né, nela. Né, Você também saudavelmente. critica o discurso, a culpa do indivíduo. Por quê? A culpa é porque é o seguinte, né,
o que a gente conhece como neoliberalismo, que é, vamos dizer assim, esse momento do capitalismo onde ele começa desde o final do século XX para hoje, entrar num processo de crise sem fim, né? O neoliberalismo é uma crise sem fim, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político do Estado, quanto do ponto de vista dos movimentos sociais, né? Entre eles os sindicais, e do ponto de vista subjetivo, né? Do ponto de vista que se revela nas mais inúmeras formas de adoecimento que hoje a gente vive. Então, essa me perdi. É sobre a culpa do indivíduo. Então, e essa sociedade, conhecida como esse período, né, do neoliberalismo, onde ele começa a entrar num processo de crise permanente, um dos elementos que essa própria sociedade criou para torná-la, vamos dizer assim, né, para permitir a sua própria reprodução das nossas vidas, é uma espécie de ideologia do empreendedorismo de si próprio. Então, numa sociedade onde já não tem mais emprego, ou os empregos vêm se tornando cada vez mais escassos, cada um vira a sua própria empresa e tem que prover o seu próprio bem-estar, criando a si mesmo como um empreendedor individual de sucesso. Então você vê isso como uma grande problemática. É uma grande problemática, por quê? Porque na medida que você é a tua própria empresa, você transforma tuas qualidades, tuas capacidades, tua história em potencial de competitividade para conseguir ganhar o teu lugar entre milhares de outros que estão fazendo a mesma coisa. Você cria uma rivalidade sem par dentro do tempo social que a gente vive. E, ao mesmo tempo, cada situação que tu vive de fracasso, quem é responsável pelo teu fracasso é você próprio, que não soube administrar a tua própria empresa, ou seja, você mesmo, de uma maneira capaz e eficiente. Então, a culpa se torna, né, absolutamente centrada naquele que foi incapaz de garantir seu emprego, ganhar, né, seu lugar, prover a sua própria existência como uma empresa de sucesso, ou seja, você vira uma empresa fracassada. E é isso que hoje a gente vê em larga escala. Todos estão se tornando empresas fracassadas, né, que é, de certa maneira, uma estrutura do capitalismo desde que nasceu, só que hoje virou empreendedorismo de si mesmo, não empreendedorismo de corporações, mas empreendedorismo de si mesmo. E esse empreendedorismo de si mesmo, ele cria uma rivalidade violenta. Então a gente vive relações sociais dentro dessa estrutura social cada vez mais violenta. Como você vê o burnout nesse cenário? Burnout, eu acredito que seja uma das manifestações desse estado de perda de limites que a gente se Você encontra. acha que é só um excesso de carga ou é algo mais profundo? É mais profundo que isso, né? O estudo que eu fiz sobre o burnout, ele representa não só um estado limite das forças físicas e psíquicas. Você chega a um estado onde, né, burnout vem de uma expressão, né, inglesa, né, queimar-se, né, a gente pode traduzir assim, né, queimar as suas próprias energias, ou seja, né, desenergizar-se, mas tanto do ponto de vista físico quanto do psíquico. Mas isso vem acompanhado também de uma complexidade maior. E essa complexidade maior, ela implica uma total perda das relações sociais, ou seja, as relações de reciprocidade vão se tornando relações rivalitárias de violência cada vez maior. Implica também, do ponto de vista singular do sujeito, uma consciência de si mesmo de um fracasso total. Então, eu fracassei, eu não pude conquistar o que eu queria, eu me experimento como incapaz de conseguir mais alguma coisa. Então, implica, do ponto de vista singular, não só esgotamento, mas uma consciência de um fracasso que ele próprio foi responsável e de uma perda das relações sociais, né? De um isolamento, de uma impotência coletiva, aonde as relações sociais cada um se isola no seu próprio mal-estar. Mas isso tem a ver com a forma como a sociedade do trabalho vem elaborando e organizando as próprias formas, né, de produção e de reprodução, seja dentro das organizações. A culpa de quem é isso?
A culpa, eu não diria que a culpa é de alguém especificamente, porque todos têm uma O sistema parcela, contribui mas positivamente para mas que tem isso um aconteça. problema sistêmico, exatamente. Tem um problema sistêmico. Um sistêmico de uma nova forma de gestão que cada vez mais personifica nos indivíduos a sua responsabilidade. Então, a lógica gestionária, e nisso a psicologia organizacional do trabalho que vem sendo desenvolvida desde, né, dos últimos 100 anos é uma responsável, sem dúvida, né? As teorias de administração que vêm fomentando essa capacidade de incrementar cada vez mais uma lógica individualizante, né, para sistema de trabalho. As políticas públicas que investem cada vez mais em formas individualizantes, né, tipo o MEI, né, para viabilizar juridicamente esse individualismo do ponto de vista jurídico das políticas públicas. Também temos que entrar os próprios movimentos sociais e os sindicatos que vêm cada vez mais se desgastando, né, e perdendo força política dentro de uma sociedade, ficando cada vez mais acuada, e a força coletiva vai se diminuindo. E é um ponto de vista econômico, onde o capitalismo nos últimos 30, 40 anos vem se tornando um capitalismo financeiro. E isso tem conexão direta com as nossas vidas, porque o capitalismo financeiro, ele resolve o problema da multiplicação do dinheiro, do lucro, num cassino financeiro global. E isso funciona de uma maneira muito rápida. A temporalidade de uma troca financeira, de uma venda, de uma ação no nível global do capitalismo financeiro é instantânea. E isso torna a nossa vida imensamente, a nossa vida individual, a nossa vida cotidiana, imensamente mais acelerada, que a gente não se dá conta dessa conexão. Então nós vivemos numa temporalidade onde o futuro já quase não mais, né? Nós não conseguimos conceber, o passado torna obsoleto e o presente torna-se aquilo que é uma luta diária pela sobrevivência, um presenteísmo, né, absurdo. E quanto mais essa temporalidade do mundo, da nossa vida cotidiana, está atrelada a essa urgência total, mais nós, né, vivemos essa precarização da nossa vida, né? Mais a gente adoece, mais a gente acelera, mais a gente se isola, né? Exatamente. No bloco 3 agora a gente vai falar sobre o papel do trabalho na construção do projeto Ser, tá? E em O Fracasso do Projeto Ser, você fala sobre o trabalho que ele está ligado ao projeto de vida, né? O que isso significa? Olha, o que eu quis dizer, né, esse é um livro que, né, foi fruto de uma pesquisa de doutorado, né, Sim, que fiz sobre o burnout, né? sim. E eu, né, sustento, né, defendi e defendo a ideia de que, né, o fenômeno de burnout, né, como estávamos conversando há pouco, não é simplesmente um fenômeno de esgotamento, né, físico, fruto de uma carga excessiva, ou etc., de trabalho e tal, de um estresse no limite, mas ele está ligado a algo mais profundo também, que é uma perda do sentido de existir. É uma perda do sentido de existir. Então, há um conflito, quando a gente pensa no burnout, um conflito entre um projeto que o sujeito busca realizar para si mesmo, um projeto de si próprio, aonde ele luta, ele trabalha, ele tenta na sua história singular e social, né, ser alguém, realizar-se como pessoa, ao mesmo tempo que ele se vê cada vez mais acuado, né, restrito, impotente, despossuído de formas de ser, né, e construir a si mesmo. Então, esse conflito vem se exacerbando nos últimos tempos. Esse conflito vem se exacerbando. E aí, o que acontece quando os sujeitos, né, não mais encontram alternativa de vida, né? Estamos falando de vida, né? De vida, não estamos falando de produção, de existência, de uma capacidade de trabalhar, de viver, onde a vida e o trabalho né, realizem algo que é muito mais do que um salário. Você falou até uma palavrinha agora de construção. Qual a diferença para você sobre o sofrimento, a diferença entre o sofrimento que constrói e o sofrimento que destrói? Olha, eu diria assim que o sofrimento,
de uma sociedade competitiva como a capitalista, não tem como não ter sofrimento. Porque para um conquistar uma coisa, o outro tem que perder outra, esse rivalitarismo, né, cotidiano, Sim. né, essa escassez de lugar, né, para as pessoas, ela traz necessariamente um sofrimento que é intrínseco, que é imanente a essa própria forma social. Agora, tem sofrimentos que não chegam a se tornar patológicos, adoecedores. Tem outros que sim, né? E onde é que está, eu vejo, a diferença fundamental? A diferença faz como é que você transforma esse sofrimento em uma luta? Como é que você transforma esse sofrimento numa luta contra o sofrimento e aonde ele te ajuda a dar um sentido para, né, transformar as condições que estão te levando a esse estado de sofrimento. Para isso você precisa dos outros, E como é que você consegue ter dignidade no meio da precarização? construindo coletivos, ao meu ver. Trabalhando junto. Construindo coletivos, sejam eles dentro ou fora do trabalho, seja com movimentos sociais ativos, combativos, né? Seja com solidariedades comunitárias, né? Movimentos de bairro, movimentos da universidade, movimentos nas organizações de trabalho, aonde a vida, né, que é dentro dessa sociedade capitalista cada vez mais sem valor, passe a ser algo e objeto de luta coletiva por uma dignidade que, né, cada um isoladamente não vai conseguir. Então, a questão da saúde, então, nesse ponto, ela se conecta com a política necessariamente, né? Não só com políticas de saúde que, porventura, podem, claro, se tornar, né, um elemento essencial do cuidado das pessoas, sejam que adoecem, sejam para, né, prevenção de futura doença. Não, estou falando mais, estou falando de políticas sociais da sociedade, dos movimentos sociais que lutam para transformar a sociedade e não simplesmente para garantir, né, aquisições ou conquistas, né, específicas corporativas. Sim. A gente, né, eu acho que nos últimos anos os movimentos, a própria esquerda mundial, não só brasileira, vem perdendo esse horizonte. Esse horizonte que é da luta, né, por uma sociedade mais justa, por uma luta por um socialismo para além dessa sociedade capitalista, né, que vai destruindo as nossas vidas cada vez mais. É focar menos em dinheiro e focar mais nas pessoas. Focar menos no dinheiro, focar mais na solidariedade, focar mais na possibilidade de construção solidária das coisas, né? Sejam elas da vida em comunidade, sejam elas da vida no trabalho, seja elas da vida familiar, né? Você vê hoje, né, famílias inteiras acreditando que tem que educar seus filhos desde a sua mais tenra infância como empreendedores. Porque ele precisa, quando chegar à idade adulta, já se tornar um competidor para, né, ter o seu lugar. Isso é terrível. Isso é terrível, né? Estão acabando com a infância. Uhum. Quando você faz feiras nas escolas de empreendedorismo, né? Na minha época era feira de ciências. Né? Agora é feira de empreendedorismo. Ou seja, as pessoas estão colocando essa mentalidade violenta, perversa, aonde você usa o outro mais do que você colabora com o outro. Então, é preciso voltar a refletir sobre que sociedade, que sistema social nós estamos ajudando a produzir, ou nós estamos sendo consumidos, né, no dia a dia, e visualizar formas sociais, políticas, econômicas, subjetivas que sejam diferentes dessas que a gente está vivendo. No bloco 4, agora nós vamos falar sobre emancipação, coletividade, sobre resistência. Minha pergunta é: o que é emancipação social, no seu ponto de vista, e como que ele se relaciona com o trabalho? Olha, emancipação social, eu creio que é uma luta permanente, né, porque ela não vai se resolver numa eleição, ela não vai se resolver num ato, né? Ela vai se resolver num processo aonde a sociedade, as classes oprimidas, as classes, né, que estão excluídas cada vez mais
da riqueza, os coletivos que cada vez mais estão subalternizados nessa sociedade vão adquirindo consciência política de que, se não lutarem e criarem outras formas de existência, né, cada vez mais os processos vão piorar. Então, né, acredito que, né, as possibilidades, né, de uma, né, forma de criação social alternativa, né? Alternativa, que alternativa é essa sociedade de consumo exacerbado, alternativa é essa sociedade de exploração, né, e de competição, onde só o dinheiro é o valor, né? Isso é terrível, né? O outro passou a não ser valor, o outro passou a ser um problema, né? Um problema para mim, porque ele vai querer meu lugar, e eu sou problema para o outro, porque eu vou querer o lugar dele. Quer dizer, que sociedade é essa? Então, é preciso conceber projetos sociais e implica projetos existenciais diferentes. O que você vai querer da tua vida? O que nós vamos querer da nossa vida? Que sociedade que nós vamos querer, né, lutar para fazer com que emancipemos dessa, né, situação extremamente grave, que é essa crise permanente. Falo, crise subjetiva, crise econômica, crise política, né? Que vem se tornando cada vez mais, né, exacerbada com o que a gente conhece como neoliberalismo. Então, emancipar, né, implica desde o indivíduo adquirir uma consciência do que significa mudar a sua própria existência, quando conectar a um coletivo, aonde a solidariedade, aonde a luta comum, aonde um processo de transformação de um mundo que cada vez mais nos draga, né, como seres cada vez mais inúteis, para uma forma de relação e de vida e de projeto de vida onde a vida esteja no centro, né? O ex-presidente uruguaio, né, o Mujica, né, ele tinha uma expressão muito interessante, né? É um camarada, né, uma personalidade mesmo, um humanista genial. E ele falava que o problema do capitalismo não é que a gente tem que comprar tudo com dinheiro. O problema do capitalismo é que a gente tem o tempo de vida vai sendo subtraído como tempo, né, para fazer dinheiro, para poder consumir as coisas. Então, o nosso tempo de vida vai ser do tempo morto para conseguir o dinheiro, para conseguir consumir. Quer dizer, isso é terrível, pensar em termos de que humanidade está reproduzindo. E emancipar é emancipar disso. Emancipar é querer reivindicar que tempo de vida que a gente quer ter para viver, e não para ser consumido para poder ter uma certa quantidade de dinheiro, que hoje é cada vez menor, né? Está todo mundo endividado, para poder consumir algumas coisas e sobreviver. Isso é pouco. Isso é pouco. Você acredita que as universidades, as associações, os sindicatos, enfim, podem contribuir positivamente para a transformação desse cenário? Acho que todos, né? Todos que estão cada vez mais em situações de precariedade crescente, de exploração e de exclusão cada vez maior, né? Todos, né, sejam mulheres, sejam, né, homens, sejam, né, né, coletivos LGBT, sejam movimentos negros, enfim, sejam movimentos comunitários, a pluralidade da sociedade que se vê cada vez mais, né, acossada, né, por essas formas de desumanização, de violência cada vez mais crescentes, tem que ir adquirindo uma consciência de que o sistema está nos levando a isso, não simplesmente uma ou outra identidade particular que está sendo prejudicada. Várias identidades particulares estão sendo prejudicadas, estão lutando por seus direitos aqui ou ali, mas é preciso que isso se unifique no movimento comum de que sociedade está nos fazendo cada vez mais, né, perder qualquer possibilidade de existência digna, com futuro viável, humano. E esse entrelaçamento, essa consciência coletiva, que não é só de um ou de outro coletivo, é de uma sociedade que precisa cada vez mais, né, né, construir uma força política que ponha um projeto alternativo de sociedade, que tem que ser criado, tem que ser inventado, tem que ter a força da imaginação. Hoje a gente não tem mais força de imaginação. Verdade. A imaginação, em maio de 68, eu lembro, um dos escritos que existia lá,
né, era a imaginação no poder. Isso era interessante, porque a imaginação no poder significa um futuro, ele não acontece se nós não o imaginarmos. Uhum. Se nós perdemos a capacidade de imaginação, nós vivemos única e exclusivamente no presente, na sobrevivência das condições presentes. Isso é terrível. No automático. No automático. Como que você vê, como você enxerga o futuro do trabalho nas periferias? Não só nas periferias, mas nos países do sul global, como o Brasil. Aí eu repito a Rosa Luxemburgo, ou socialismo ou barbárie. Rosa Luxemburgo foi uma filósofa marxista do século, né, do início do século XX, né, genial, né, mulher, lutadora, né, pela uma sociedade que ela acreditava mais justa. E ela tem um texto seminal que ela chama, naquela época, ela estava a Europa prestes a entrar na Primeira Guerra Mundial. E ela já anteviu, naquele momento histórico, como que o capitalismo se organizava de uma maneira cada vez mais violenta, Uhum. prestes a, né, fazer valer um assassinato político, né, generalizado, que foi a Primeira Guerra Mundial, né, devastador. Ela diz, ou é socialismo ou é barbárie. E a barbárie aconteceu. E depois da Primeira Guerra Mundial, a barbárie continua com o nazismo. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a barbárie continuou com a Guerra Fria, com a ameaça atômica, que hoje está nos pegando, né, de uma maneira totalmente, né, Sim. forte, eu diria. Né? Então, socialismo ou barbárie. A consciência social, política dos territórios, das comunidades, das favelas, né? E isso precisa ser inventado, repito, é preciso ser criado, onde a solidariedade e não o dinheiro tem que estar no centro, onde a vida, né, e não a produção de mercadorias para ser vendida no mercado internacional tem que estar no centro, né? Onde a associação dos indivíduos livres que querem buscar a sua liberdade tem que estar no centro, né? E isso só se faz coletivamente. Então, socialismo ou barbárie, é o meu entendimento, eu repito aqui, Rosa Luxemburgo. Fernando, nós estamos chegando já ao final do nosso bate-papo. E se você pudesse escolher uma frase, uma mensagem para deixar para todos os nossos ouvintes, qual que seria? Eu acho que se a gente não lutar pelo nosso futuro, ele não vai acontecer. Muito bom, muito bom. Gostaria muito de agradecer aqui a sua presença. Gostaria muito, foi super engrandecedor. Realmente faz com que a gente reflita mais sobre esse tema. E foi um prazer te receber. Gostaria muito também que, se caso vocês quiserem seguir também o nosso convidado Fernando, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele. Gostaríamos muito de agradecer também à FETRAF, RJS, o nosso podcast, que aqui a gente traz vários temas de suma importância que contribuem não só para toda a classe dos trabalhadores do ramo financeiro, mas para com todos os trabalhadores brasileiros. Muito obrigada. Siga-nos em todas as nossas páginas sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E aguardamos vocês no próximo episódio, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau.